Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Gil e está começando mais um programa Portal das Estrelas, diretamente do canal Chrome TV Evolution. E o tema do nosso programa hoje será Ascensão Planetária. Eu vou te falar todas as informações que trazem sobre esse tema, informações da nova era, informações de luz, para você já ir aprendendo e já saber esse momento super importante que a gente está passando no planeta e na galáxia. Para quem não me conhece, eu sou formada em psicologia, eu sou canalizadora, contatada por seres da luz, e a minha missão é despertar consciências através de todas essas informações que eu canalizo. O que eu faço com elas? Eu transformo elas em técnicas, transformo elas em cursos e expando cada vez mais para que mais e mais pessoas possam aprender, sentir as suas energias, modificar seus padrões vibracionais. Eu já canalizei várias ferramentas, mesa multidimensional do Merkabah Divino, uma técnica de limpeza de padrões limitantes, de crenças e reprogramações, que chama DNA Soul Healing. Tem também o mapa angelical de missão, que é um mapa que te conecta com a sua energia de missão e a egrégora dos anjos. E eu estou agora com um treinamento aberto, que vão ser 2 meses de curso de formação, que é Registros Akáshicos, uma jornada de acesso à quinta dimensão. Me procura lá no Instagram, ou se não no meu site, instituto.merkabah.com. E é isso, gente. Vamos falar sobre a ascensão planetária. Eu não sei se vocês já sabem, mas assim, tudo na natureza, ela obedece a ciclos. Tudo na natureza nasce, cresce, alcança a plenitude, envelhece e depois morre, muda de estado. No caso do ser humano encarnado, num corpo físico, quando ele morre, quando ele desencarna, ele passa de uma condição para outra condição. Ou seja, ele muda de dimensão. O espírito, ele alcança moradas superiores ou inferiores e continua o seu processo evolutivo em outros planos de existência. Então, assim, tudo obedece um ciclo evolutivo, do micro ao macro e do macro ao micro. O planeta Terra e toda a galáxia, nesse momento, está vivendo um período de mudanças, ou seja, está passando de um ciclo para outro ciclo, alcançando oitavas mais elevadas no seu processo evolutivo. E a gente está num momento de muitas transformações profundas, tanto que estão acontecendo em níveis individuais como em níveis coletivos, enquanto humanidade. E tanto também isso está acontecendo na parte física, como também estão acontecendo elevações, evolução nos princípios morais, éticos e espirituais de todos os seres sencientes. O que acontece? O nosso sistema solar, o Sol, em conjunto com os planetas, ele leva aproximadamente 25.920 anos para completar uma órbita ao redor do Sol central das Pleiades, que se chama Alcione. Então, assim, se descobriu que Alcione, o Sol central das Pleiades, ele tem à sua volta um gigantesco anel, que é um disco de radiação, tá? E que é essa fonte de energia é o Sol. O Sol é a divindade criadora do nosso universo local. E esse anel que circunda o grande Sol central de Alcione, ele tem um nome. Ele é chamado de cinturão de fótons. Vocês já ouviram falar no cinturão de fótons? Vou contar para vocês a importância desse cinturão de fótons. Guardem esse nome, porque é super importante. E aí o que acontece? A cada aproximadamente, mais ou menos, 10.000 anos, o sistema solar ele avança por 2.160 anos adentro desse anel de fótons, do cinturão de fótons. E ele vai ficando exposto à energia que o Sol de Alcione vai enviando, tá? É uma energia que é carregada
pela energia do grande Sol central da galáxia, que é conhecido no calendário maia como Runabiku. O nosso sistema solar, ele orbita o Sol central das Pleiades, Alcione, dando uma volta completa a cada 25.920 anos, sendo que a data 21 de dezembro de 2012 marca o final de um desses anos solares. Lembra que ficou se especulando que 2012, 21 de dezembro de 2012, seria o fim do mundo? Vocês lembram disso? Na verdade, não é o fim do mundo, era o fim de um ciclo. E é disso que a gente está falando aqui. Então, assim, desde aproximadamente agosto de 1987, o sistema solar ele vem entrando gradativamente no cinturão de fótons. Por que em agosto de 1987? Eu não sei se vocês se lembram, quem já acompanha Cryon aí, eu já acompanho Cryon aí mais de 20 anos, né? E houve um momento da convergência harmônica que aconteceu mais ou menos nessa época. Então, o sistema solar, desde essa época da convergência harmônica, que foi aproximadamente em agosto de 1987, ele gradativamente foi adentrando no cinturão de fótons, e a partir de 1998, a metade do sistema solar já estava inteira dentro dele, a metade estava dentro dele. E o movimento completou todo esse percurso em 21 de dezembro de 2012, tá? Então, o que acontece? Quando, então, todo o sistema solar, nessa data, ele passou a ficar completamente imerso dentro do cinturão de fótons, tá? Ele demorou todos esses anos para adentrar por completo no cinturão de fótons e agora, durante os próximos 2.160 anos, ele estará no cinturão de fótons, dando início a uma nova era de luz. Por isso, o momento que a gente está vivendo é muito importante e marca a partir, esse início, digamos assim, por completo, começou em dezembro de 2012. A última vez que a Terra passou pelo cinturão de fótons foi durante a Era de Leão, aproximadamente 12.000 anos atrás. E agora a gente está na Era de Aquário e vamos ficar 2.160 anos dentro desse disco fotônico de radiação, de luz, cinturão de fótons, luz. Então, as moléculas, os átomos do planeta e de todos os seres humanos, consequentemente, e de tudo que existe, porque tudo é composto por átomos, tudo é composto por moléculas, então, eles passam a começar a receber essas energias e se transformar sobre influência desses fótons. Fótons é luz. E com isso, todo o sistema, do macro ao micro, desde o ser humano, desde as plantas, os animais, eles precisam, as plantas, os animais, os planetas, os seres de outros orbes, as galáxias, tudo, do micro ao macro e do macro ao micro. Como a gente está recebendo essas radiações fotônicas, a gente precisa nos readaptarmos o nosso sistema interior a esses novos parâmetros. E por isso, nós, seres humanos, estamos recebendo uma maior quantidade de luz nas nossas células. E a gente está vivenciando essas transformações que estão acontecendo no nosso planeta. E o que acontece? A gente precisa se preparar para essas mudanças, que elas vão acontecer de maneira física, de maneira emocional, de maneira psíquica e de maneira espiritual, para que a gente realize uma mudança dimensional. O que significa isso? Uma mudança de dimensões. A Terra está indo para a quinta dimensão. Por quê? Porque já existe toda uma história. Toda a galáxia está nesse movimento de ascensão. A ascensão, ela é essa recebida maior de luz, de energia. Todos nós estamos passando por esse movimento. Nós, seres de outros orbes, outros planetas, a galáxia, todos estão numa esfera ascensional. Por quê? Porque nós adentramos o cinturão de fótons. Isso já era previsto. É um movimento que acontece, quer você queira, quer você não queira. Ou você se adapta, ou você começa a sofrer as consequências físicas, emocionais, energéticas, espirituais, emocionais, elas começam a acontecer nos seus corpos.
Por isso é tão importante a gente ter conhecimento sobre tudo isso que está acontecendo, para que a gente possa entender, para que a gente possa se adaptar a essas novas energias, para que a gente não sofra as consequências de uma maneira totalmente onde a gente não está enxergando o que está acontecendo. Então, é muito importante. Então, assim, muitos dizem que o nosso planeta é um planeta de provas, é um planeta de expiação. Só que muitas outras pessoas, elas dizem que a gente está num planeta escola. E eu, particularmente, eu concordo mais com esse termo, planeta escola. Porque a gente vai passar de condição de um planeta da forma que a gente está para um planeta de regeneração. Regeneração ética, regeneração moral, regeneração de luz, regeneração para sutilizar os nossos parâmetros, sutilizar e evoluir cada vez mais. O fato é que a quantidade de fótons, que significa luz, que estão penetrando no nosso planeta, o que começa a acontecer? Os véus de Maia, né? As ilusões, a Matrix está sendo levantada. As mentiras que antes estavam escondidas, agora estão aparecendo, porque as pessoas não estão mais vendadas na escuridão. Então, nada nesse momento que entra luz nesse planeta, nada mais ficará escondido, a não ser que você seja daquele que prefere não ver, prefere ficar na ilusão, prefere estar numa posição que não tem conhecimento, porque você, de repente, acredita que os ignorantes são mais felizes, como já dizia Cazuza. Então, mas o fato é, nada ficará mais escondido. E todo esse processo, ele vai levar tempo, e ele não vai se dar num estalar de dedos, num passe de mágica, não existem datas previstas, a gente não vai dormir, como muitas correntes aí estão dizendo, a gente vai dormir na terceira dimensão e a gente vai acordar na quinta dimensão. Gente, isso é um processo de transformação, um processo lento e gradual, com etapas, com muitas transformações individuais que precisam ser trabalhadas, né, individualmente e coletivamente. E aí eu te dou um exemplo. Uma planta, ela não nasce de um dia para outro. Existem etapas a serem cumpridas em todo o processo desse crescimento, do enraizamento, do crescimento, do florescimento dessa planta. Então, não é de uma hora para outra. Não acreditem nesses absurdos. O ser humano, ele está há milênios aí entre encarnes e desencarnes, cometendo as maiores atrocidades, os maiores absurdos contra os seus semelhantes, contra o planeta, contra os animais. E a gente não, isso tudo não tem como ser de uma hora para outra, tá? A gente não tem como limpar toda essa sujeira que a gente carrega aí no nosso DNA, nos nossos registros acásticos, nas nossas células. Nossas células, elas têm memória. Então, assim, não é de uma hora para outra. Assim, a gente tem que olhar agora para tudo isso, tanto como seres individuais, como sendo seres coletivos, tá? Isso não é um jogo de você colocar sujeira para debaixo do tapete, vou fingir que eu não sou assim não, vou colocar ali a sujeira para debaixo do tapete. Nesse jogo aqui, não existem trapaças, só existe a verdade, a realidade, o que cada um está pronto para suportar e cada um no seu nível evolutivo, cada um com que está preparado para o seu momento. A gente precisa descobrir a nossa verdade, a gente precisa olhar para as nossas sombras, encarar as nossas sombras como parte de nós, aceitá-las, saber que elas existem ali, mas que a gente precisa transformar. E quanto mais luz entra no planeta, mais a sombra aparece. É como se fosse um sol. Imagina você em pé e o sol em cima de você diretamente. A sombra vai ficar muito grande. Quanto menor a radiação do sol, por exemplo, no final da tarde, a radiação do sol é menor, você tem menos luz, menor fica a sua sombra. Quanto mais luz, maior a sua sombra. É muito importante que quanto mais você esteja nesse processo de se iluminar, você saiba que as sombras elas vão aparecer para que elas sejam trabalhadas, para que elas sejam identificadas, para que elas sejam trabalhadas, para que elas sejam acolhidas, tá? A gente precisa entender para poder transformar, não adianta negar, a gente quer curar e ressignificar. Então, nesse momento, nós já conseguimos experienciar
momentos tanto de quarta dimensão como quinta dimensão. Claro que não todos, uma pequena parcela da população, principalmente as pessoas que já estão vivenciando nesse momento da nova era, do despertar, né, dessa despoluição interior, né, já estão pessoas que já estão entrando em contato consigo mesmo através de meditação, através de atitudes, através de estados de interiorização, através de técnicas multidimensionais, como registros acásticos, mesas radiônicas, DNA Soul Healing, que vão nos levando aí um estado mais pleno de unicidade, tá? Então já tem muita gente interagindo com essas outras dimensões, quarta e quinta e além, tá? A gente faz aí trabalhos, eu faço muito trabalho de registros acásticos, onde a gente interage às vezes com sexta, com sétima dimensão e outras dimensões de consciência. Então, assim, é importante sempre elucidar que quando a gente vibra no medo, quando a gente vibra na culpa, quando a gente vibra em brigas, conflitos, a gente vai diminuindo o nosso padrão vibratório e a gente deixa de ter a oportunidade de experienciar dimensões superiores. Se você assiste muito noticiário, adora contar sobre o assalto, sobre aquela desgraça, aquele acidente, chega no salão, né, entra nesses assuntos, morte, né, fulano morreu no seu bairro, a fulana Beltrana foi sequestrada. Você está experienciando momentos de terceira dimensão e dimensões abaixo da terceira dimensão, entrando em padrões realmente de uma frequência muito ruim. E o seu padrão vibratório, ele vai estar incompatível com esse momento de transformação. E isso não quer dizer que você precise fechar os seus olhos, se tornar totalmente, fingir que nada está acontecendo nessas situações, mas você pode ser um agente transformador. Quando você tem consciência, você fica sabendo desse tipo de informação, se interioriza, envia luz, envia cura, envia energias benéficas. Você vai estar sendo um canal do divino, servindo a um propósito maior e o melhor, transformando a energia, transformando a sua energia, transformando a energia do entorno e também enviando energia, de repente, para a pessoa que sofreu, né? Aconteceu algum acidente, alguma coisa, você estaria enviando energias também para aquela situação, para aquela pessoa. Ou seja, você está sendo um canal do divino aqui na Terra. Você está utilizando esses fótons que estão sendo ativados em você em causa de um bem maior, tá? E uma outra coisa, assim, muito importante. Muitas pessoas, elas não estão suportando a nova energia que está adentrando no planeta. Tá? Então, você está vendo muitas pessoas aí, às vezes, tendo surtos psicóticos do nada. Pessoas estão sofrendo aí com depressão, com crises de pânico, tendo vários problemas de saúde, tendo AVCs, vários piripaques aí e várias outras enfermidades. Por quê? Porque elas não estão conseguindo entender interiormente o que está acontecendo. Os corpos, as células, a energia delas não está conseguindo se adaptar a essas novas energias. Muitas delas estão presas em padrões de sofrimento, onde às vezes por dinheiro acabam se mantendo num relacionamento que já acabou, onde são traídas. E várias situações assim, elas não querem soltar o que não serve mais, elas estão se agarrando a padrões ruins, negativos, por medos interiores, por fantasmas interiores, e elas acabam entrando num padrão cada vez mais profundo de sofrimento. Elas não conseguem entender esse momento que está acontecendo. E esse excesso de energia luminosa que está vindo aí de Alcione, do grande Sol central, pode acabar dando um pane no sistema. Por quê? Porque a pessoa não está preparada, ela não está entendendo, ela não está meditando, ela não está buscando conhecimento. E muitas vezes aí várias religiões também bloqueiam esse tipo de informação, a pessoa fica muito presa. E eu não quero também entrar nesses detalhes, porque a vertente de variantes é enorme. Então, assim, o que acontece é que o sistema dela não está preparado, está sujo, está enferrujado, e ela precisa limpar esse sistema, ela precisa desintoxicar, ela precisa adquirir conhecimento, ela precisa estar pronta para começar a liberar esses padrões, para que essa luz possa entrar de uma forma harmônica. É como se ela estivesse dormindo num quarto escuro por anos e de repente alguém chega e acende a luz. Aquela luz chega até a dar um choque na vista, ela chega a dar um choque nos olhos. É essa sensação, né? Um choque interior, porque a pessoa não consegue se adaptar.
Então, assim, tragédias naturais, né, tsunamis, terremotos, desencarnes coletivos, mortes por causa daquele vírus e várias outras coisas fazem parte desse processo. Por quê? Porque tem o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. E aí também eu não vou entrar em detalhes, porque são inúmeros os motivos, tá? Não tem como a gente classificar, todos que morreram por causa do vírus é isso, ou todos que estão morrendo por causa daquilo é aquilo. A gente não tem como classificar. Cada um tem uma história, cada um tem uma parte no processo evolutivo, mas o fato é que para as pessoas que ficam, isso traz um novo entendimento, uma nova maneira de compreender esses eventos, tá? Alguns casos desses desencarnes coletivos são para expurgo daqueles espíritos que estão aí na contramão da evolução, estão na contramão dos princípios morais e éticos. Alguns dos casos, não são todos. Em outros casos, alguns espíritos já cumpriram o seu papel. Nem todos que estão desencarnando estão na contramão da evolução. Alguns escolheram essa forma de desencarne por inúmeros motivos que a gente não sabe quais são. Mas, assim, existe sempre um propósito. Ninguém morre por acaso. Então, assim, tudo existe um propósito e provavelmente foi algum acordo que aquela pessoa fez ao desencarnar. A gente não tem conhecimento de todo o processo. É tudo muito mais complexo do que nossa limitada consciência de terceira dimensão. Às vezes a gente não consegue entender. E essas pessoas, elas vão passar algum tempo aí em outras esferas, né? Essas que desencarnaram porque estão aí, né, desvirtuadas, aprendendo sobre as leis do amor, aprendendo sobre as leis do bem, até que elas tenham condições de retornar ao nosso planeta ou, em outros casos, ir para outros orbes, outros planetas, para continuarem com seus processos evolutivos. Para a gente estar alinhado com o propósito mais evoluído do planeta, a gente tem que estar preparado física, mental, emocional e espiritualmente. A gente precisa estar aumentando o nosso estado de vibração. E para isso, a gente tem que mudar muitos hábitos. A gente tem que mudar hábitos, alimentação, práticas de exercícios físicos. A gente precisa modificar pensamentos diários, emoções que a gente produz. Porque na nova Terra, só vai permanecer, essa Terra vai para a quinta dimensão, e aqui só vai permanecer os que estiverem na mesma frequência vibratória. Não adianta chegar lá na porta do céu e falar, mas por favor, me ajuda. Não vai. Não vai ser assim. No momento realmente de fazer essa separação, apenas quem está vibratoriamente compatível com as energias da Terra de 5D que vai continuar. E na verdade, gente, a verdade é o seguinte, que só uma pequena parte da humanidade vai estar preparada para essa nova fase. E cabe a nós, vocês que estão assistindo, vocês não estão aqui por acaso, somos pessoas que despertamos antes e a gente tem o dever de auxiliar os que ainda não acordaram. Auxiliar como? Através da nossa frequência, através do nosso conhecimento, através das nossas atitudes, começar a alterar o padrão energético das massas. Muitos ainda insistem em viver no planeta escola, eles insistem em viver como se fossem eternos repetentes, como se a vida terminasse com o que a nossa civilização chama de morte. Muitos ainda fecham os olhos para a eternidade das nossas almas. Nós somos seres eternos, nós não morremos, nós mudamos de estado de consciência, nós mudamos de dimensão de realidade. E esse momento, a eternidade da nossa alma é que nesse momento é apenas um grão de areia, né? Todo esse conhecimento que a gente tem ainda é muito pequeno, é como se fosse um pequeno grão de areia no eterno infinito que existe de informações universais. E assim, o que é importante compreender é que existe uma jornada infinita, uma jornada de progresso, uma jornada de aprendizado, uma jornada de evolução contínua. Nós estamos nesse caminhar, a jornada é eterna. Nós estaremos sempre evoluindo, 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 evoluindo. E, gente, uma outra coisa super importante. O tempo, ele está muito acelerado. O nosso dia, ele não tem mais 24 horas. Muitas pessoas, elas estão sentindo os reflexos dessa mudança de energia. Muitas pessoas estão sentindo cansaço.
dores físicas, dores emocionais, estão sentindo irritação, vontade de dormir mais do que o normal. Muitas pessoas estão sentindo necessidade de silêncio, confusão mental, vontade de ficarem sozinhas. As pessoas estão se sentindo, e isso tudo é o quê? Uma incompatibilidade energética. E muitas outras também estão sentindo essa incompatibilidade energética também nas suas profissões. Por quê? Porque a alma não consegue mais fazer o que não está em alinhamento com seus propósitos divinos. A alma não consegue mais. E o que a gente deve fazer? Né? Qual é o conselho aí para esse momento que a gente está vivenciando? Vibrar em alta ressonância, tentar sentir, emanar gratidão, evitarmos julgamentos, evitar compartilhar aí notícias ruins que baixam a vibração. A gente tem que compartilhar informações que vibrem luz, informações boas e positivas. Quando um pensamento ruim vier, interrompa esse pensamento imediatamente. Faça Ho'oponopono, meditação, chama violeta, ouça músicas que vibrem em alta frequência, mantras, solfégios, faça exercícios físicos. É muito importante para essa readaptação da luz nas nossas células, os exercícios físicos. Mesmo que você não consiga fazer exercícios muito pesados, pelo menos caminhe. Caminhe 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Caminhe. Por quê? Porque essa energia ajuda a dissipar, ajuda a ativar e adaptar, harmonizar esses fótons interiores. Faça yoga. Gente, yoga é excelente. Vocês trabalham na yoga um centramento, um senso de consciência. Precisa também beber bastante água, comer alimentos que sejam mais puros, menos fritura, mais verduras e legumes. Precisa tomar sol, sol é luz, o sol espanta a depressão, o sol ativa as suas células, ativa diversos minerais, vitaminas no seu corpo, ele auxilia a todos os processos bioquímicos da sua fotossíntese interior. Então, assim, tomem luz, energizem as células. A gente também tem que começar a comer uma quantidade menor de comida, porque o alimento faz o nosso corpo trabalhar muito mais e gastar muita energia. E uma outra coisa super importante, não entrem em entraves, em discussões, em brigas e conflitos, se afastem de pessoas que gostam dessa energia. A nova Terra está nascendo e não aceita mais o medo como condição. Ela não aceita mais a ideia da falta de suprimento. Ela não aceita mais a ideia da violência sem motivos, que é praticada uns contra os outros, contra os animais, contra as plantas e contra os próprios seres humanos. A Terra não aceita mais mentira. Por isso a luz está vindo, para descortinar as mentiras. E as suas próprias mentiras, elas vão ficar também à mostra. Não existe mais o enganar. Não existe mais. A nova Terra, ela vibra na energia da confiança. Então, parem de buscar, de se preencher também com o que vem de fora. Tudo que nos supre, que nos traz paz, está dentro de nós. E isso eu ensino em todos os meus cursos. As emanações de cada um de nós vai elevar a nossa consciência, vai elevar a consciência do coletivo. E assim, juntos, nós começamos, né, esse momento aí de construção da nova Terra, com mais consciência e com atitude. Acordem, existam, despertem outros seres. Vocês são trabalhadores da luz, vocês vieram aqui para isso. Arregassem as mangas. A gente pode despertar outras pessoas e não precisa ser um convencimento. A gente desperta outras pessoas através da nossa energia, que se chama eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele contamina os campos, ele contamina tanto negativamente como positivamente, que é o que você vai fazer junto comigo. Então, assim, se preencham de lucidez, se preencham de luz divina, de amor incondicional e de muita gratidão, porque juntos nós somos o todo, nós estamos em ressonância com a fonte divina. Gratidão imensa. As inscrições para o curso de registros acásticos, uma jornada de acesso à quinta dimensão, estão abertas. Pode mandar um e-mail para irmãoscósmicosdaluz@gmail.com e informações também lá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram, @eu sou Michele Gil.
compartilha, já dá o seu joinha aí nesse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas possíveis para que elas possam entender esse momento que a gente está vivendo de ascensão planetária. Gratidão, chuvas de bênçãos para todos nós.